Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar nesse vídeo aqui de Copa do Nordeste, porque temos coisas importantes a se colocarem, né? A CBF divulgou aí para os clubes, né, um ofício já com a tabela confirmando os jogos da fase preliminar da Copa do Nordeste 2025 e nesse ofício ela coloca uma situação bem importante para a gente comentar em relação ao futuro da competição. Esse vídeo não vai focar muito na Copa do Nordeste 2025 em si. Em outro momento eu vou trazer um outro conteúdo para falar especificamente do Sergipe, que vai enfrentar o Asa nessa primeira fase aí da pré-Copa do Nordeste, mas agora é para falar de futuro do Nordestão. Antes disso, eu peço que você que está nos acompanhando, está chegando agora, a primeira vez aqui no canal, se inscreva aí abaixo para ativar o sininho também, receber as notificações de vídeos novos. Deixe o seu like, você que está nos acompanhando, independente de há quanto tempo acompanha o canal, para fazer com que o vídeo se espalhe, né, de maneira orgânica a mais pessoas. E claro, deixe seu comentário aí também ao longo do vídeo, vai acompanhando os argumentos e deixe sua opinião aí nos comentários. Vamos embora então, que é um assunto importantíssimo, o futuro da Copa do Nordeste. Bom, esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. Pontualmente, uma semana atrás, a CBF enviou um ofício aos clubes confirmando questões importantes sobre a Copa do Nordeste, né? De datas, de previsão aí de quando ela começa, de quando ela termina, de fase preliminar e confirmando também os confrontos da primeira fase preliminar, né? São duas fases preliminares em jogos únicos para definir as 4 equipes que se juntam às 12 que já estão classificadas para a fase de grupos. O Sergipe joga nessa primeira fase preliminar em casa contra o Asa, dias 4 ou 5 de janeiro, ainda a se confirmar. Mas nesse ofício tem uma coisa interessante e é nela que eu vou focar para a análise aqui do vídeo. A CBF envia o ofício aos clubes e diz o seguinte, tá aí na tela inclusive o trecho do documento para vocês. Olhando para o futuro, mais precisamente a partir do ano de 2026, a CBF, DCO no caso é a Diretoria de Competições da CBF, trabalhará na reformulação da eliminatória da Copa do Nordeste e Copa do Nordeste. Portanto, a habilitação de participação de clubes na nova competição estará condicionada à observância dos requisitos técnicos e ao cumprimento de demais requisitos de participação estabelecidos pela CBF, não podendo a Federação Estadual provisionar, reservar ou dispor de vaga para a eliminatória da Copa do Nordeste e da Copa do Nordeste em seus regulamentos de campeonatos estaduais de 2025. Inclusive é destacado em negrito esse trecho aí no ponto específico do regulamento desse ofício. O que é que esse trecho está dizendo quando ele fala condicionada à observância dos requisitos técnicos e ao cumprimento de demais requisitos de participação estabelecidos pela CBF, e em seguida diz que as federações não podem reservar ou dispor de vagas para a Copa do Nordeste no regulamento de 2026 a partir dos estaduais de 2025. O que é que a CBF está colocando aqui diretamente? Que as federações não estão permitidas a direcionar vagas para a Copa do Nordeste de 2026 por meio dos estaduais que vão começar agora em 25. Normalmente, como acontece todo ano, a CBF distribui as vagas, ela determina por meio do seu ranking quantas vagas são destinadas a cada estado e as federações ficam a cargo de determinar os critérios específicos de acordo com a realidade de cada região. É mais ou menos o que acontece também com a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, a CBF ela determina quais os critérios específicos, a partir das equipes que já cumprem esses critérios, quantas outras vão poder participar, distribui as vagas por estados e aí os estados que decidam o que fazer. Inclusive esse ano, a Federação Sergipana de Futebol decidiu que uma das vagas para a Copa do Brasil será pela posição, né, para o vencedor da primeira fase do estadual. Isso não acontecia antes, aconteceu agora. Por quê? Porque a vaga está disposta para a federação. E aí a federação decide como ela vai colocar essas vagas. Para a Copa do Nordeste, até essa edição de agora, que vai começar em 2025, era assim, sempre pelo estadual do ano anterior. O que a CBF colocou nesse ofício é que as federações não devem ter esse direito. Ou seja, ela, CBF, é que vai definir o que fazer. E o que ela vai fazer? Esse é o grande ponto de preocupação, porque a Copa do Nordeste, por mais que ela seja um grande torneio, um torneio rentável, um torneio tecnicamente muito bom, ela historicamente sempre sofreu
com essa questão de falta de continuidade, com essa insegurança na sua continuidade. Vamos lembrar um pouquinho de histórico, né? A Copa do Nordeste ela começa em 1994, ela adquire um grande sucesso na região e vai até 2002. Em 2002 aconteceu algo meio sui generis no futebol brasileiro. Fortaleceram-se os regionais. Já se haviam disputas dos regionais antes de 2002, mas em 2002 aqueles regionais foram politicamente fortalecidos. E as equipes grandes, consideradas as equipes principais do Brasil, abandonaram os campeonatos estaduais para as disputas dos regionais. E aí eu digo não só Copa do Nordeste, mas também Copa Sul-Minas, Torneio Rio-São Paulo, que era muito forte naquela época. Então as equipes principais, elas deixaram os estaduais. É muito comum, se você pegar as tabelas de estaduais pelo Brasil naquele ano específico de 2002, você vai ver várias equipes consideradas menores que chegaram longe ou até foram campeãs, porque os grandes largaram para jogar os regionais. A CBF decidiu no calendário para 2003, numa canetada, acabar com os regionais. Eu estou colocando aí na tela, inclusive, um trecho de uma matéria da Folha de São Paulo, de 31 de agosto de 2002, falando justamente sobre essa decisão da CBF para 2003. E tem um trecho interessante, tá aí na tela, do Paulo Macarajá, então presidente do Bahia. E aí o trecho da matéria diz o seguinte: defensor dos regionais, o presidente do Bahia, Paulo Macarajá, votou a favor do novo calendário. E aí aspas para ele: não adiantaria votar contra, porque é a CBF quem manda. Ou seja, ele deixa muito claro, né? Não adianta, por mais que a gente concorde com os regionais, não adianta votar contra a CBF porque ela é quem manda no negócio. A CBF, na época, alegava falta de datas para se conciliar no calendário. Veja você, né? Há mais de 20 anos e a gente está vendo as mesmas justificativas. E aí a Copa do Nordeste, de uma hora para outra, acabou. Um torneio rentável, importante para as equipes, as torcidas compraram a ideia e valorizaram muito como um produto da região, de repente acaba. Ela retorna em 2010, numa iniciativa ali isolada da Copa do Nordeste, né, da Liga do Nordeste mais precisamente, mas não dura muito. Aí retorna em 2013, também com aval da Liga do Nordeste, com apoio na época do Esporte Interativo, né, como TV, que fez uma grande cobertura, e volta muito chancelada pelo público, fazendo muito sucesso de participação nos estádios, né, de bilheteria, de público nos estádios e de audiência, além do engajamento dos times, que deram a devida importância. A CBF cresceu o olho para cima disso. E aí começou uma batalha judicial entre Liga do Nordeste e CBF. A Liga acabou vencendo e a Justiça determinou uma obrigatoriedade de 10 anos, a partir de 2014, para que a CBF inserisse no seu calendário datas para a Copa do Nordeste. Como eu falei, em 2014, uma obrigatoriedade jurídica de 10 anos acaba em 2024. Estamos indo para 2025. Aí que começa o jogo. A CBF ela não tem mais essa obrigação jurídica de colocar essas datas no seu calendário. Ela coloca basicamente se ela quiser. E aí fica a questão. Ela vai querer, no futuro, qual vai ser o futuro da Copa do Nordeste? Ele corre risco de acabar como acabou numa canetada lá de 2002 para 2003? Isso é muito preocupante. E porque não é só a CBF. Vamos lembrar. Quando houve essa determinação de 10 anos, né, da Justiça para que a Liga e a CBF organizassem esse torneio com datas reservadas, a CBF teve que apertar ainda mais os estaduais. E com isso, muitos clubes, principalmente clubes grandes que vislumbram o título de Copa do Nordeste, começaram a poupar elenco ou botar até times de base, né, sub-20, coisa do tipo, para jogar os estaduais. E as federações estaduais não gostaram. Algumas retaliaram com marcações de datas conflitantes, né, para meio que quebrar os clubes ali. É público que muitas federações do futebol nordestino não apoiam a Copa do Nordeste, porque ela tira interesse dos seus estaduais. E aí a gente entra em um ponto fundamental, que é esse jogo político, né, tacanho, mesquinho, feio, que a gente sabe que acontece, é normal que aconteça, mas que muitas vezes só atrapalha o futebol. Para quem não conhece, como funciona a eleição para presidente da CBF? Hoje ela se dá assim. São 27 federações, né? 26 estados mais o Distrito Federal. Eles têm voto peso 3. Os clubes da Série A, os 20 clubes da Série A, têm voto peso 2. E os 20 clubes da Série B, que foram recentemente incluídos nesse processo,
tem peso 1. Isso quer dizer que, com os pesos, né, são 141 votos totais. Para você ser eleito, basta a maioria simples, de 71. Só que as federações, por terem peso 3, 27 votos. Peso 3, conta simples, 81 votos. E você precisa de 71 votos para ser eleito. Ou seja, basta as federações apoiarem um candidato e votarem todas elas no candidato, que ele vence. Mesmo que os clubes não concordem, se as federações concordarem, se as federações votarem nele, ele é eleito. Elas têm esse peso principal. Os clubes, se você somar clubes da séries A e B, os clubes da série A, eles têm 40 votos, né, no fim das contas, com o peso 2, e da série B, 20. 60 votos. E as federações têm 81. Ou seja, os times sozinhos não elegem um presidente. Eles precisam de apoios de algumas federações. Mas as federações sozinhas elegem um presidente. Olha o jogo político. Olha o que acontece. E aí a gente corta para 2024. Recentemente, né, em novembro de 2024, foi tornada pública a informação, enquanto se falava muito, né, de Guardiola, tal, não sei o que, um devaneio sobre Guardiola na seleção, acabou sendo muito mais uma cortina de fumaça para uma notícia que foi divulgada de que as federações na Assembleia da CBF, na reunião geral da CBF, aprovaram a possibilidade de uma segunda reeleição para o presidente da CBF, ou seja, um terceiro mandato. Antes isso não era possível, agora isso foi aprovado. Uma medida que favorece diretamente quem está no poder, no caso, o atual presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. E aí, é um favor de lá, um favor de cá, né? Um lava a mão do outro. As federações fizeram esse favor à CBF, né? Aprovando essa possível segunda reeleição, e a CBF devolve como? Lançando um calendário em que você tem 16 datas para estaduais, as mesmas de 2024, mesmo com a pausa no meio do ano da Série A para o novo Mundial de Clubes da FIFA. Ou seja, mesmo com essa pausa de praticamente um mês no campeonato, os estaduais estão mantidos. Eu até estava fazendo a conta, no ano passado, sem essa pausa no meio do caminho, os estaduais, se você pega a database, da primeira à última database de campeonato estadual, foram pontualmente 78 dias. Em 2025, são 71. Uma semana a menos. E ainda assim, foi mantida a quantidade de datas base. E o calendário, ele não trouxe as datas da Copa do Nordeste. Em que se pese, não é a primeira vez. Era um costume já dos últimos anos da CBF não soltar as datas da Copa do Nordeste inicialmente e inseri-las depois. Mas, dessa vez, com o calendário apertado, com os estaduais mantendo 16 datas e com todo esse contexto do Nordestão e político da CBF, isso trouxe muita preocupação. E agora? Onde vão entrar essas datas? Como vai se dar a Copa do Nordeste? Com esse calendário apertado, como vai ser o formato? E agora? Daí a CBF decidiu, né, nesse ofício enviado, uma mudança no regulamento. Ela confirmou, né, uma mudança no regulamento. Em vez de serem 2 grupos de 8, com as equipes de um grupo enfrentando as do outro com 8 rodadas, dessa vez continuam os 2 grupos de 8, mas com as equipes dos mesmos grupos se enfrentando. Então você tem 7 rodadas. Você diminuiu uma data. E além disso, a fase mata-mata ela foi passada para depois, né? Lá para o segundo semestre, lá para junho e julho já, né? Antes se resolvia tudo no começo do ano, agora em junho e julho teremos os mata-matas finais da Copa do Nordeste para poder encaixar isso no calendário. E aí eu pego esse gancho para falar de futuro porque é uma questão muito importante. Curiosamente, né, a CBF muito recentemente se manifestou, e não foi publicamente pelos seus meios, né? Foi através de uma nota ao GE, porque o presidente do 13 da Paraíba, o Arthur Bolinha, fez duras críticas à confederação por conta dessa questão da Copa do Nordeste. E aí tem 3 pontos nesse posicionamento que me chamam a atenção. Primeiro, quando a CBF diz em nota que os estaduais são sagrados. Palavras dela. Ela falou isso. Os estaduais são sagrados. Ou seja, está muito claro aqui que a CBF não está disposta a se indispor com as federações. Muito se discute sobre estaduais, formatos e tal. É importante tomar cuidado para que não vire uma discussão elitista, né, de só pensar pelo lado dos clubes de Série A, por exemplo, mas é fato que os estaduais precisam de uma discussão sobre o seu modelo, na maioria dos estados, pelo menos. Quando a CBF fala que os estaduais são sagrados, ela diz que ela não quer se indispor com as federações. Vai manter como está.
O segundo ponto é quando ela fala, né, que os estaduais vão ser, sim, a base para a classificação a partir de critérios técnicos definidos entre a CBF e as federações. Classificação, eu digo, para a Copa do Nordeste de 26. Aí é que tá. Critérios definidos entre CBF e federações. O que vai ser? Vai se manter essa proposição das federações decidirem o que fazer com suas vagas? A CBF vai determinar? Elas vão decidir algo em conjunto? Como vai ser? É uma incógnita. E tem um terceiro ponto em que a CBF diz na nota, né, que pretende fazer um modelo de Copa do Nordeste mais atraente para o público, para os fãs, patrocinadores, mídia e tudo mais. E eu fico me perguntando, né? Recentemente mudou-se esse formato da Copa do Nordeste, colocando inclusive clubes de um grupo para enfrentar os clubes do outro, uma coisa que eu acho bizarra, né? Você ter um grupo em que os times não se enfrentam. Mas para quê? Para que você tivesse rivais em grupos diferentes e termos mais clássicos na primeira fase. A Copa do Nordeste, inclusive, se vende recentemente. Nos últimos anos, ela começou a se vender com o slogan de a Copa dos Clássicos. Porque você tem muitos clássicos na primeira fase, para tornar o torneio atrativo logo de cara. E aí vem a CBF e fala que vai fazer um formato mais atraente. O que seria isso? Informação não temos. O que podemos fazer são suposições. Eu, honestamente, a partir do momento em que eu vejo esse formato atual montado para ter vários clássicos, e aí vem a CBF e fala que vai fazer algo mais atraente, eu só consigo pensar em uma questão, que é você fazer mata-mata desde o começo. E aí você diminui bastante a quantidade de datas, a quantidade de jogos para muitas das equipes, na verdade. Você tende a fazer até com que aconteça um certo esvaziamento da competição. E aí tem um ponto importante também. Os clubes do Nordeste hoje eles estão cada vez mais organizados. Tanto que em 2025, se der a lógica e o Vitória ficar, o que eu acredito que vai acontecer, na Série A, teremos 5 nordestinos na Série A do ano que vem. Em pontos corridos isso nunca aconteceu. Você já tem clubes nordestinos que viraram SAFs, que vislumbram coisas maiores. As equipes nordestinas estão se organizando. A gente tem hoje um cenário, se o Campeonato Brasileiro da Série A acabar como a tabela está nessas últimas rodadas, um cenário em que teremos Fortaleza na Libertadores, o Bahia aí brigando, né, por Libertadores ou Sul-Americana, e o Vitória até mesmo em posição de Sul-Americana. Ou seja, equipes nordestinas jogando competições sul-americanas. Eu vejo isso acontecendo com mais frequência. E essas equipes vão começar a olhar para as competições sul-americanas. O Fortaleza, por exemplo, se tiver que priorizar uma Copa do Nordeste ou uma Libertadores, eu imagino que vá priorizar a Libertadores. E aí, com esses clubes priorizando campeonatos do exterior, você cria um argumento para, por exemplo, acabar com a Copa do Nordeste. Os times grandes não estão prestando atenção mais, está se tornando pouco atrativo, vamos encerrar. Eu, particularmente, temo muito. A CBF garantiu, beleza, vai continuar a Copa do Nordeste e tal, mas ela não garantiu por quanto tempo e nem como. E não é nem só a questão de continuar, né? Beleza, vai seguir, mas como? Em que formato? Em que condição? Porque você pode manter a competição, mas esvaziá-la a partir de um formato. Eu me preocupo muito com isso. A Copa do Nordeste tem algumas questões, do formato atual, inclusive, eu acho que poderia mudar muita coisa, mas ela existe de maneira forte, sustentável, os clubes gostam, é uma competição rentável e os torcedores abraçaram como um símbolo da região. Acabar com isso para manter as datas de campeonatos estaduais que precisam tanto de reformulação, que tem um nível técnico bem abaixo em sua maioria, e você pega estados como, por exemplo, Sergipe. Aqui de Sergipe, eu gravo conteúdo focado no futebol sergipano, todo mundo sabe. Você tem 2 equipes hoje na Série D, 2 na Série C e só. A maioria do campeonato não tem divisão. Ou seja, a grande chance para as equipes de Série C e D verem que estágio estão seus elencos e se testarem contra equipes do seu nível ou nível maior nacionalmente, não é pelo estadual não, é pela Copa do Nordeste. Então, além de você tirar um atrativo financeiro e midiático, você está tirando um campeonato de bom nível técnico dessas equipes, que tendem a ser prejudicadas. Vamos olhar o que vai acontecer. É importante a gente seguir cobrando isso, porque eu particularmente tenho muitas dúvidas e fico preocupado. A Copa do Nordeste já acabou lá atrás numa canetada da CBF. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse novamente, infelizmente. É isso, pessoal. Foi um vídeo longo. Eu sei que essa argumentação foi mais longa, mas eu quis fazer esse contexto atual e um percurso histórico para falar da importância da Copa do Nordeste e do porquê a gente tem que ficar preocupado e de olho na continuidade da competição. Vai acabar?
Não sabemos, mas eu também não duvido. Então vamos ficar de olho nisso. No mais uma vez, muito obrigado a vocês pela audiência. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Comentem aí o que vocês acharam. Se discorda também, comente aí o que você acha. E se inscreva no canal, claro, né? Ativando o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E até a próxima. Valeu!